Bom dia ou boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Dom Pedro da Villanueva. Quando nós observamos certas críticas aos católicos no que diz respeito à comunhão dos santos, por exemplo, ou então no sentido da reverência à Virgem Maria, muitas pessoas não entendem o que significa basicamente esse imaginário, né? Por que esse imaginário se apresenta em imagens, em um certo intimismo e uma certa aproximação? Observem, por exemplo, que muitos protestantes atacam a igreja pelo fato de que nós prestamos reverências aos santos e à memória deles, etc. Só que existe uma questão muito elucidativa do porquê desse intimismo. É porque nós somos a igreja. A igreja significa uma comunhão espiritual. E essa comunhão espiritual se reflete justamente nesse intimismo, nessa relação próxima que nós temos não somente com Jesus Cristo, como também com as pessoas que participam ou participaram dessa presença real e divina, como também da graça que o próprio Deus nos deu. Então, por exemplo, quando nós observamos as devoções, seja relacionadas à Virgem Maria, ou então a São José, aos apóstolos e outros santos, observamos o quanto essa devoção implica uma intimidade, como se os santos fossem nossos amigos de fato, como se eles estivessem próximos da gente. E mais, estes santos servem como instrumentos de propagação da fé. Quantos exemplos, quantos modelos essas pessoas não nos deram para que nós nos convertêssemos? Quantas pessoas não se convertem lendo as obras de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz e muitos outros, São Tomás de Aquino, enfim. Então, dentro da temática dos santos, nós observamos que eles são membros da nossa família. E mais, quando nós observamos a questão das imagens, e quando vemos, por exemplo, numa casa católica, um crucifixo, ou a imagem de Jesus Cristo pode ser num ícone, enfim, ou então da Virgem Maria, etc., nada mais estamos fazendo do que reproduzir o imaginário dos evangelhos. Em outras palavras, os evangelhos não estão presos a um livro. Os evangelhos participam da memória viva e real através de um simbolismo, seja através de um retrato, seja a reprodução de uma cena do Evangelho. Observem, por exemplo, a própria imagem da Virgem Maria, que é muito comum na arte ocidental, em particular quando ela segura o menino Jesus. E a reverência que nós temos por essa imagem toda vez que nós vemos não somente uma mulher grávida, como também uma mulher que concebe um filho. Então a imagem impregnada em torno da fé, e em particular dos evangelhos, está desenhada e configurada na própria natureza das coisas. Está configurada numa cena, está configurada numa imagem. Ou seja, a presença de Deus está na natureza. E é isso que, ao que parece, os protestantes não entendem, ou muitos outros segmentos não entendem. Se o próprio Deus se encarna para nos salvar, ou seja, se torna homem, nada mais lógico, nada mais evidente de que Deus se faz presente também na vida natural. E temos que acrescentar mais ainda esse intimismo, que é o fato de que quando os católicos se reúnem na Santa Eucaristia, nós temos um contato com a presença real de Cristo. Os protestantes não acreditam nisso. Logo, eles não têm esse contato real. O Cristo protestante é um Cristo preso a um livro, preso a inúmeras interpretações, mas não é um Cristo real que se encarnou na história e que se faz presente no pão no vinho. Percebam que isso dá uma dimensão radicalmente distinta da maneira de que os católicos concebem Cristo em relação aos próprios protestantes. E, por outro lado, Deus se faz presente na graça que Ele deu aos santos, na graça que Ele deu à igreja.
E essa relação intimista, essa relação próxima, essa relação eminentemente familiar e ao mesmo tempo espiritual é o que nós podemos dizer, naturalmente, a igreja. Igreja não é uma associaçãozinha registrada em cartório que você possa colocar uma plaquinha. E é interessante que quem inventa inúmeras placas de fés religiosas são os protestantes, não os católicos. Os católicos não precisam disso, os católicos já têm a sua identidade cultural, a sua identidade enquanto elemento religioso e teológico há pelo menos 2000 anos. A diferença básica entre o católico e o protestante é que, de fato, Deus não nos abandona. Deus não é uma figura abstrata, não é uma figura que está distante de uma natureza pecaminosa, perdida, horrorosa, etc. Muito pelo contrário, Deus criou essa natureza. E embora o homem tenha se enveredado por outros caminhos que não são os caminhos divinos, no entanto, Deus quer redimir e resgatar essa natureza que, embora não sendo má, mas é decaída. E esse aspecto teológico de um certo otimismo que há na igreja, uma vez que existe a redenção, uma vez que Deus quer a salvação de todos, e não como uma certa teologia calvinista afirmando que algumas pessoas foram criadas para serem punidas ou então condenadas e outras para serem salvas, o que é completamente absurdo no que diz respeito à negação da própria bondade de Deus, transforma Deus num tirano. Mas já voltando a essa questão, é que a comunhão dos santos, a proximidade dessa intimidade é, de uma forma, a aproximação da terra com o céu. Eu fico assim matutando aqui com meus botões quando eu imagino uma figura como Santa Teresa d'Ávila, que é, sem dúvida, uma criatura bastante singular. Ou então São João da Cruz, ou então São Francisco de Borja ou São Francisco de Borja, que era nada mais nada menos do que bisneto do Papa Alexandre VI, o Papa Borgia. Vejam que coisa curiosa. Um Papa que, de profunda má fama, que entrou para a história como um homem muito corrupto, um homem de um caráter muito duvidoso, teve um bisneto que se tornou santo. Francisco de Borja era duque de Gandia e era um fiel servidor da imperatriz Isabel, que era casada com Carlos V, rei da Espanha, também imperador do Sacro Império Romano Germânico. E essa mulher morreu muito jovem, enfim. Quando, diz a lenda, Francisco de Borja viu o corpo dessa mulher e ela já estava em um relativo estado de putrefação, uma vez que estavam transportando de uma cidade para outra o corpo dela e não se cuidou suficientemente da preservação, do embalsamento do seu corpo, ele olha para o corpo daquela mulher e diz assim: eu nunca mais servirei a um senhor que morre. E desde então, Francisco de Borja, que era casado, quando a mulher dele morreu, virou jesuíta. Largou tudo, largou seu status de duque para virar um religioso. Ou então Santa Isabel de Portugal, que é uma criatura também extremamente curiosa. Ou seja, de uma mulher que era aragonesa, era espanhola, casou-se com o rei Dom Dinis de Portugal e era uma senhora que, apesar do seu alto status, o seu mais elevado status, no entanto, era uma mulher que se dedicava muito aos pobres. E quando ela começou a envelhecer, mas ela vestia um traje monástico, se não me falha a memória, da Ordem das Clarissas. E quando ela intermediou uma situação que quase levou Portugal a uma guerra civil entre famílias dinásticas, quando ela conseguiu, de fato, pacificar os conflitos entre certas famílias que era do próprio reinado de Avis, que ela fazia parte como esposa, quando dessa pacificação, esta senhora, vestida de monja, pega um burrinho, vai passando Portugal adentro, subindo
até chegar em Santiago de Compostela e pega sua coroa e coloca aos pés do altar. Ou seja, que na verdade o verdadeiro rei é Deus. Então, analisando essas narrativas, essas histórias, aí dá para perceber a fortaleza do que se diz a fé católica. E a fortaleza do que se diz respeito a esse intimismo. Quem não queria conhecer essas pessoas? Nós católicos de alguma forma conhecemos. Porque eles fazem parte do nosso imaginário. Eles fazem parte da nossa lembrança como se fossem nossos próprios familiares. E o que os protestantes podem dizer disso? Em 5 séculos de história, eles estão brigando entre si e não se resolve. E nós católicos, mesmo que nós tenhamos nossas brigas, nossas desavenças, mas os propósitos de unidade de fé se mantêm. Se mantêm como hoje, desde a época dos apóstolos. Isso que é incrível, isso que é surpreendente. E desde já, só queria colocar um esclarecimento, porque eu estava ouvindo uma música em que simplesmente se cantava uma poesia da Santa Teresa d'Ávila. E isso me fez realmente entender o porquê de termos tanto amor por esses homens santos que passaram por esse planeta, por essa terra, e nos deram exemplos de que nós católicos devamos seguir, imitando o próprio Cristo, seguindo o Evangelho, pregando a verdadeira fé, que é a fé católica. Então, meus amigos, um grande abraço.